sessão virtual desta quinta-feira, parlamentares aprovaram em primeira discussão um projeto de lei que institui gratificação extraordinária aos servidores da saúde durante a vigência do estado de calamidade pública em decorrência à pandemia do coronavírus. Outros projetos de autoria dos vereadores da Casa que tratam do enfrentamento e o combate à pandemia do coronavírus também foram discutidos e aprovados. Durante a sessão, o projeto de lei de autoria do vereador Jorge Manaia, com coautoria de outros parlamentares, que institui gratificação extraordinária aos servidores da saúde durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente do coronavírus no município do Rio de Janeiro, foi aprovado em primeira discussão. A gente vai estar, daqui a pouco, discutindo uma série de medidas que virão exatamente ao contrário do que este projeto de lei que agora está em tela. Ou seja, diante da perspectiva da perda de receita para as prefeituras, grande parte dos governos vai tentar jogar sobre as costas dos servidores o preço de pagar a conta, muitas vezes, de uma certa irresponsabilidade que vai acontecendo pelos diferentes governos. E aí é importante que a gente, inclusive, guarde e seja coerente daqui a pouco, quando estivermos discutindo outras medidas e lembrarmos dos próprios servidores. Não é, por exemplo, a situação de que a gente está votando uma gratificação extraordinária quando, na verdade, deveríamos estar discutindo o plano de carreira dos servidores da saúde, quando deveríamos estar discutindo, de fato, alguma coisa permanente que pudesse qualificar, né, os próprios servidores. É verdade que o próprio autor do projeto já apresentou emendas em outros momentos, sempre nunca deixou de apoiar o plano de carreira, mas é também verdade que a prefeitura, por exemplo, mandou o plano de carreira dos administrativos e não mandou o plano de carreira dos servidores da educação, da saúde. Da mesma forma, é preciso lembrar que numa audiência aqui nesta casa, quando perguntamos sobre a questão da gratificação extraordinária criada pelo Executivo para o Covid-19, perguntamos por que os profissionais da atenção primária não estavam envolvidos. E aí a prefeitura disse, nós fizemos as contas, e aí não tinha dinheiro, não tinha orçamento, e apenas aqueles que estavam nos hospitais tratando diretamente tiveram a tal gratificação envolvida. Portanto, a minha fala é uma fala de apoio ao projeto, mas de cobrança, para que a gente permaneça na coerência de entender que valorizar o servidor na ponta é absolutamente importante para a garantia dos direitos, em especial os servidores da saúde. Nós estamos discutindo essa questão desse projeto, esse projeto que vai criar a gratificação para os que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, servidores que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. E eu fiz questão de colocar essa emenda, como as outras também, somente de categorias como a vigilância sanitária, a guarda municipal, a defesa civil, servidores que estão na linha de frente, estão tocando nas pessoas, estão tentando controlar a pandemia, para que façam parte também do projeto. A questão do agente de documentação médica, a gente aqui dizer, eles estão na Secretaria de Saúde. A gente questionar se eles trabalham ou não ligados à saúde, se eles são de saúde ou da saúde, a gente questionar isso é muita injustiça com profissionais que estão dentro dos hospitais trabalhando nessa questão. Então, na minha visão, a gente aqui pecou, nós pecamos aqui, estou vendo que é um minuto, obrigado, Tarcísio, nós pecamos excluindo esses agentes que trabalham dentro do campo da saúde. Bom, gostaria, em primeiro lugar, agradecer, né, a todos os colegas que nos ajudaram a aprovar esse projeto tão importante para os funcionários da saúde do município. Logicamente, né, esse projeto ele não substitui o plano de cargos e salário, pelo qual nós estamos lutando já há bastante tempo. Não só eu, como o vereador Paulo Pinheiro, o vereador Carlos Eduardo, sempre colocando, né, na Lei de Diretrizes Orçamentárias o plano de cargos e salários, mas é uma justiça que está sendo feita. Queria agradecer também aos membros da Comissão de Justiça e Redação, né, por todo o apoio que tem dado a isso, e realmente parabenizar também aí os funcionários da saúde e logicamente, né, também fazer o comentário, né, sobre a louvável atitude, né, do vereador Rafael Luiz de Freitas, vereador Jones Moura, né, na tentativa de colocar outras classes. Todas são merecedoras, os agentes de documentação médica, o pessoal da Guarda Municipal, acho que todos os que trabalham no combate ao Covid são merecedores. Mas, infelizmente, nós sabemos que existem alguns óbices, né, que às vezes impedem, né, que todos sejam contemplados. E, de qualquer forma, nós ficamos muito satisfeitos aí que os profissionais de saúde possam, pelo menos, ter reconhecido aí a justiça, né, daqueles que estão sofrendo lá na linha de frente, muitos, inclusive, né, com o risco da sua própria vida. Muito obrigado. E por 38 votos favoráveis, parlamentares também aprovaram em primeira discussão o projeto de lei de autoria da vereadora Tânia Bastos, que dispõe sobre políticas de atendimento de pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental e com transtorno do espectro autista nas unidades de saúde. Eu quero aqui botar o nome desse projeto, vulgo
Gilmar, porque era o rapaz que faleceu, e em homenagem à família, né, óbvio, porque realmente foi uma coisa muito triste. Então, eu quero aqui agradecer aos meus pares por ter tido essa compreensão e também o apoio de todos os vereadores na coautoria do projeto. Muito obrigada, senhor presidente. Esqueceram de humanizar essa parte. Paciente, seja ele de Covid, paciente de qualquer outra condição, que fica da sua família sem contato, no isolamento, enfim, na angústia, no medo, na tensão. Obrigada, meu amor. Estou ganhando uma uva aqui de neta, a gente não pode deixar de lado. Talvez tenha sido a parte mais angustiante, não só do paciente, mas das famílias. O que eu tenho recebido diariamente de apelo por notícias, e várias vezes os pacientes são transferidos e a família não toma conhecimento. Eu acho isso extremamente grave. O contato, mesmo que fosse de longe, acho que a prefeitura não teve esse cuidado, poderia ter tido, de colocar um vidro nas enfermarias, nos CTIs, que os pacientes pudessem ver seus familiares, mesmo longe, ou receber um bilhete, ou através do celular. Eu não sei quais são os senões para não ter um celular com um paciente que tem condições de usar, porque isso daria a ele um custo maior, a proximidade com os amigos, com a família, com os filhos, com a mulher, com a mãe, enfim. Eu acho que a gente pecou nisso. Eu acho que a gente pecou porque, independente do Covid, qualquer paciente hoje que entre numa unidade de saúde, ele não pode estar recebendo visita por conta da contaminação. Então, era preciso que a assistência social pudesse estar permanentemente em contato com a família. Vereadora Tânia Bastos, meus parabéns pela iniciativa, a senhora que está sempre à frente de uma causa tão nobre desde o primeiro momento em que eu tive assim, o privilégio de participar do seu mandato, do nosso mandato, porque nós acho que fomos eleitas no mesmo ano, e dizer que é fundamental, sim. Eu acho que essa sua iniciativa vem de encontro a um grupo de mães, principalmente, a pessoas que sofrem muitas vezes, tanto quando veem seus filhos discriminados, quando veem impossibilidade de atendimento às pessoas com deficiência. Eu acho que tem que ser revista, acho que temos muito que avançar ainda nessa questão. Eu vejo, por exemplo, parte dos equipamentos públicos nossos que ainda carecem de acessibilidade, e isso tem que ser visto, sim, tem que ser visto com muito critério, com muita responsabilidade, e ninguém melhor que a senhora para comandar este processo, e eu me associo à senhora, mais uma vez, nesta iniciativa que foi tão importante. Eu acho que a senhora está de parabéns. Em regime de urgência, foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo e outros parlamentares, que cria o programa de auxílio às famílias dos servidores vítimas de Covid-19. Antes de encerrar a sessão, o presidente da Casa, vereador Jorge Felipe, convocou uma nova sessão plenária virtual para a próxima terça-feira, às 15 horas. A Prefeitura não libera o uso das areias nas praias e vai multar quem descumprir a medida. O anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Crivella. O uso da areia deve ocorrer apenas quando for liberada a vacina contra a Covid-19. Está autorizada apenas a prática de atividades esportivas individuais. A Prefeitura anunciou que vai fiscalizar as praias. A multa para quem descumprir a determinação será de R$ 107. As areias da praia para banhistas, isso continua proibido. As curvas continuam caindo mesmo depois de 40 dias que voltamos às atividades aos pouquinhos na cidade. Estamos pedindo ajuda à Polícia Militar e também à Guarda Municipal, até a Vigilância Sanitária, no caso dos comércios, poderão aplicar multas de até R$ 107 para quem não estiver usando máscara. Olha, desde que a gente começou a usar a máscara,
nosso nível de infecção na cidade caiu drasticamente e continua caindo. Tirar a máscara agora é um gol contra. O horário de funcionamento do shopping foi ampliado. Ele vai abrir ao meio-dia e vai ficar aberto até 10 horas da noite. Loterias vão funcionar de 8 da manhã às 6 da tarde. Parques e praças serão abertos, mas sem aglomeração e com uso obrigatório da máscara. Todos os parques da cidade abrem, não são pontos turísticos. Cristo Redentor e Pão de Açúcar continuam fechados. Abrem também os clubes. As pessoas que querem ir aos clubes poderão frequentar, mantida aquelas regras de ouro. Não pode ter aglomeração, precisa usar máscara e sempre que puder, higienizar as mãos com álcool gel. Durante o período de pandemia do novo coronavírus, o celular se tornou cada vez mais próximo das pessoas em todo o planeta. Seja para o trabalho ou para o lazer, estamos ficando muito mais tempo com ele na mão. E isso vem trazendo problemas de saúde, principalmente na região do pescoço e nos olhos. Tentando minimizar o problema, a Federação das Indústrias do Rio criou um programa de ergonomia, que é a otimização da relação de trabalho entre o homem e a máquina. O resultado disso está na página da Firjan na internet. E sobre este assunto, nós conversamos com a criadora do programa. O que te fez preparar esse guia de ergonomia? Olha, Renato, diante de uma situação de pandemia como a gente está vivendo e as pessoas em isolamento social, eu acredito que a frequência do uso do celular aumentou bastante. Não apenas para as pessoas que estão trabalhando de home office ou aquelas que estão realmente cumprindo o movimento, a situação do pedido de isolamento social, mas também para aqueles que precisam falar com os parentes que não tem mais o contato físico como antigamente, enfim, como há tão pouco tempo atrás a gente tinha essa flexibilidade, agora o pedido é que a gente se recolha. E com esse momento, o celular, o aparelho, o smartphone ganhou um novo status, né? Ele é o nosso canal com os que estão fora de nossa casa. E acredito, não tenho um estudo para te falar em relação a números, mas a gente entende que isso seja algo muito real. A frequência e o aumento do uso do aparelho deve estar sendo até avaliado pelos estudiosos do assunto, um grande acessório, um grande amigo para esse momento. E quais são as dicas? Qual a melhor maneira de se usar o celular? Então, nesse guia, a gente aborda diversos pontos. A gente pode falar em relação à postura, porque se você fica com o telefone nas mãos, usando e fazendo a flexão do pescoço para acessar o aparelho, e ao invés de fazer o que deveríamos todos ter uma consciência corporal para levar o aparelho até a altura dos olhos, e não os olhos à altura do aparelho. Mas isso são questões de hábito, enfim, que interferem na nossa postura. A cabeça de um adulto pesa em torno de 5 quilos. E quando você flexiona o pescoço, você gera uma tensão nessa articulação cervical que faz com que o peso, com a gravidade, o peso da cabeça possa chegar até 27 quilos. Então, imagina como fica a sua postura quando você abaixa os olhos para acessar a informação. O esforço que a sua estrutura cervical faz é muito maior. E isso pode chegar a danificar a musculatura, estruturas ósseas, enfim, comprometer a sua saúde. De acordo com um estudo da UFRJ, o Rio precisa cumprir uma série de recomendações na reabertura da economia para que o risco de contaminação de coronavírus seja reduzido. A nota técnica, que inclusive já foi entregue à Secretaria Estadual de Transportes, sugere isolar motoristas nos ônibus e sinalizar o distanciamento mínimo nos trens e VLTs. Eu converso com Rômulo Rico, professor da COP UFRJ. Muito obrigada pela participação. Conta pra gente o que foi constatado nesse estudo, Rômulo. Interessante que hoje é o dia da ciência, o dia do cientista, e é importante, então, essa relação entre a universidade e seu papel na sociedade. Um bom dia para essa conversa. O nosso estudo, ele foi um estudo realizado no final de maio, baseado principalmente nas observações colhidas até aquele momento da experiência internacional. Nós estávamos começando, digamos, já realmente com gravidade a grande crise, mas era um estudo de orientação aos poderes públicos
sobre alguns mecanismos de segurança ligados à mobilidade. A principal constatação era a necessidade importantíssima de se levar em conta informações da mobilidade, justamente porque as pessoas ficam muito próximas, amplia as condições de contágio, né, nas decisões sobre liberação das atividades não essenciais. Quais são as recomendações sugeridas por vocês? Existe um conjunto de recomendações voltadas para o aspecto veicular, né, marcação de lugares, delimitação de espaço, pontinhos no chão para as pessoas melhor se localizarem. Existem orientações ligadas à gestão geral do sistema. Uma orientação importante é que todas as prefeituras da região metropolitana se reúnam para decidir, porque uma interfere na decisão da outra. O transporte público intermunicipal, por exemplo, ele faz essa ligação e são milhões de passageiros por dia. Então, essa parte de governança ela é essencial para que as coisas aconteçam. Posso dar um exemplo? A liberação, a proibição dos ônibus na cidade do Rio, sem articular com o governo do estado, provoca um acréscimo de pessoas nos trens. A liberação das atividades no Rio, sem também conversar com o governo do estado, promove um acréscimo das pessoas nos trens. Né? Os trens estão sob a jurisdição do estado. Então, essas coisas precisam ser consertadas antes para poder tomar decisão, ter certeza de que estão afastadas. E isso, inclusive, eu andei lendo com relação a esse estudo de vocês, o uso também do álcool gel, né? A disponibilidade do álcool gel e da máscara nos transportes. Sem não é isso? dúvida, uma preocupação em especial também com os funcionários, com os motoristas, com cobradores. Eles estão com exposição muito mais alta do que todos os outros, porque permanentemente estão encontrando pessoas. E a dificuldade que eles têm é natural de proibir a entrada de pessoas em excesso. É natural que eles tenham. Então, é necessário também que a própria população se conscientize. Mas, para que ela fique em casa, ela precisa ter recursos. Ela vai para a rua porque ela está sem recursos para se manter em casa. Esse é um ponto-chave. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente. Agradeço eu e relembro que, sendo hoje o Dia da Ciência, é importante a valorização que a gente reconhece de vocês da imprensa, que a gente reconhece do público em geral, do papel que os cientistas, que os pesquisadores estão fazendo e a formação desses pesquisadores que estão nas nossas universidades, principalmente nas públicas. Muito obrigado. A quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus está fazendo muita gente descobrir a cozinha de casa e com prazer. Há quem tenha retomado o hábito de preparar as próprias refeições e quem tenha se iniciado nessa tarefa devido à necessidade sanitária de se evitar as ruas ao máximo. A busca por dicas na internet cresceu. No Google, o interesse de brasileiros por receitas de bolo quase dobrou no fim de março em relação a qualquer outro período de 2019. E a popularidade de pães e brownies chegou a quadruplicar. Ficar em casa transformou a culinária em passatempo para Maria Eduarda, de 10 anos. Antes eu fazia bolo com a minha avó e eu adorava. Só que agora, nessa quarentena, eu faço bolo... Minha mãe me ensinou a fazer bolo, uns outros tipos de bolo, e agora eu faço sozinha. Pra vocês foi um piscar de olhos, mas pra mim, pra gente foi demorado aqui, foi 40 minutos depois. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. Olha o cheiro. O cheiro tá maravilhoso. Gente, olha aqui. Nada aconteceu. A mãe, Paula, descobriu que leva jeito pra coisa. Gente, eu não sabia cozinhar nada, não sabia fazer nada. Essa quarentena me fez mudar tudo. Eu faço prato de doce, prato salgado, fricassê, estrogonofe de carne, de frango, de camarão, lasanha de berinjela, que é maravilhosa. Gente, eu faço tudo. Cheiro, gente, meu Deus. Maridão, daqui a pouco vai perguntar o que eu tô fazendo, que estão cheirando já. E o marido fica como, né? Doido. Que eu tô de dieta, mas ele não. Gabriel cansou de comer as mesmas coisas que preparava para levar para o trabalho e hoje está se aventurando mais. Bem, antes da quarentena eu tinha uma rotina de cozinhar, levar comida para o trabalho e tal, e eu me rendi a umas receitas mais baseadas em legumes e uma proteína, porque era muito mais fácil de levar para o trabalho, deixava já pré-pronto em casa e aí levava para o trabalho, mas eu sempre caía na mesma rotina, né? Pegava muito atum enlatado, ou então bife, frango, e nessa quarentena, cara, não deu outra, assim, eu enjoei de comer
o que eu comia e eu precisei me reinventar, né? Então, fui na internet, pesquisei algumas receitas e achei diversas, muito legais e tomei gosto pela coisa. E hoje eu faço, sei lá, desde um falafel, um hambúrguer de beterraba, eu nem sabia que isso era possível de fazer. A Renata Brum Martucci é professora de nutrição da UERJ e hoje nos atende para falar um pouquinho de como a quarentena tem mexido com os hábitos alimentares dos brasileiros. Muita gente está se aventurando na cozinha pela primeira vez e muita gente está retomando essa atividade como algo corriqueiro. Como é que tem sido isso? Olha, muito obrigada pelo convite, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É muito interessante ver o aumento da curiosidade em relação a novos hábitos, principalmente a rotina de compra, de alimentação, de higienização dos alimentos, preparo desses alimentos. Então, existem os dois lados da moeda, né? A angústia de não ter muita segurança de como fazer, de como higienizar, mas, por outro lado, todos nós nutricionistas incentivamos que as pessoas aumentem, né, muito mais o consumo dos alimentos preparados em casa do que os alimentos comprados, por exemplo, em lojas, empresas que vendem comidas prontas ou comidas rápidas para consumo, né, os chamados fast foods, né? É muito melhor que as pessoas se alimentem com alimentos produzidos em casa. Agora, tem muita gente desenvolvendo compulsão alimentar e tem gente também relatando inapetência. Está triste, está desanimado, não consegue comer. Isso impacta muito a vida, inclusive a imunidade dessas pessoas, né? Sim, é muito comum os relatos que são a principal interferência, a ansiedade, a mudança da rotina, que fazem com que as pessoas como você falou, ou desenvolvam um momento de ansiedade, compulsão alimentar, ou que acaba aumentando as restrições, fazendo mais restrições do que o habitual. O que todo profissional de saúde recomenda, principalmente, mesmo em casa, é a manutenção de uma rotina, de horários. Então, quando a gente fica mais tempo em casa, é muito fácil que a gente perca o horário que vai dormir, ou que perca o horário, né, ou que acorde mais tarde. E aí isso vai interferir, consequentemente, nos horários da alimentação. Então, se a pessoa consegue manter uma rotina em casa, seja uma rotina de trabalho, uma rotina de cuidado com as crianças, com os filhos, e uma rotina também no preparo dos alimentos, fica mais fácil de manter horários regulares e você ter sempre um alimento fresco disponível para a alimentação. Uma das coisas que é muito ruim é a alimentação no período noturno, então é muito importante a gente respeitar o horário do sono, aquele intervalo entre, né, a última refeição do dia e a primeira refeição do dia seguinte. Então, quando a gente começa a comer cada vez mais tarde, comer na madrugada e comer à noite, isso desregula os hormônios, desregula o ciclo circadiano. Isso pode, então, promover ganho de peso e interferir mesmo no sono, interferir na imunidade, né, interferir de forma negativa. Então, manter uma rotina de horários, interrompendo a alimentação por volta, né, de 8 ou 2 horas antes de dormir, mais ou menos, e retornando essa alimentação no outro dia, a gente mantém uma rotina hormonal que é mais saudável, sem dúvida. Professora, obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Mariana. Muito obrigada.